E olha só, o governador eleito Carlos Moisés da Silva anunciou ontem à tarde os nomes que compõem oficialmente a equipe de transição de governo em Santa Catarina. E nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso comentarista de política, o Altair Magani, que já está aqui no estúdio para dar mais informações a respeito de todo esse processo que é de fundamental importância, uma vez que ele vai pegar aí o bonde andando, né? Tem que saber o que ele vai fazer a partir do próximo ano, né, Altair? Bom dia. Exatamente. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Como disse o coordenador da transição em uma entrevista que concedeu na tarde de ontem, o Luiz Felipe Ferreira, ele que é professor, doutor em Ciências Contábeis pela UFSC, o governo não pode parar. Então, além dos nomes que foram anunciados ontem, são 11 nomes apresentados pelo governador Carlos Moisés. Eles foram publicados no Diário Oficial do Estado, né? Você está vendo imagens aí do governador Moisés na reunião de ontem com os... são 5 servidores mais ligados a ele, são 5 profissionais mais da cota dele e outros 6, aí sim, servidores do Estado de diversas secretarias que foram pinçados aí para fazer parte dessa equipe de transição. E são 3 os eixos principais de trabalho dessa comissão de transição. O primeiro deles, e o mais importante, é em relação às contas públicas. Questão da Previdência, as contas da dívida ativa, a dívida pública do Estado, né? Enfim, são aqueles passivos, né? E principalmente a folha de pagamento. Depois, uma outra vertente de estudos ainda é em relação aos contratos, o que está em andamento, o que está projetado e ainda os projetos em execução em si, aqueles que já estão contratados e também aqueles que estão por vir ou ainda em fase de planejamento. O governo quer saber tudo, o prazo para o recebimento dessas informações termina hoje, então hoje a equipe de transição vai ter todas aquelas informações que solicitou para os técnicos específicos das secretarias centrais e a partir daí vai consolidar numa base de dados para começar a encaminhar os cortes, aqueles enxugamentos que estão sendo propostos e prometidos junto à máquina pública. O governador Carlos Moisés da Silva comentou um pouco sobre como está esse processo e essa fase de transição junto ao governo do Estado. A gente está formatando o que a gente entende que seja o ideal para esse enxugamento da máquina pública, conforme a gente falou durante toda a campanha. Então, logo a gente desenha isso, que a gente vai trabalhar nomes para cada setor, para pasta setorial. Portanto, é um processo invertido do que normalmente as pessoas costumam fazer. Bom, e os nomes, né, são esses que nós vamos acompanhar aí na tela. Como nós dissemos aí, são profissionais que... Estão aqui os nomes, né? O Luiz Felipe Ferreira, que é o coordenador. Os 5 primeiros nomes aí são todos ligados ao governador Carlos Moisés e os outros 6 nomes são de profissionais. Aí nós vemos alguns da carreira militar, pessoas do relacionamento e da área do comandante Moisés. A expectativa é que entre hoje e amanhã o governador receba dessa equipe de transição um esboço da reforma administrativa, ou seja, aquele projeto que deve ser apresentado ainda este ano na Assembleia Legislativa, também com a anuência do atual governador Eduardo Pinho Moreira, para já formatar o novo governo. O que está em curso, por exemplo? O fim das secretarias regionais. Aí, com isso, ficam as gerências de educação e as gerências de saúde. É preciso entender como que essas pastas vão ser reaglutinadas, elas que estão espalhadas pelo Estado vão ser reaglutinadas nas secretarias centrais. Então está sendo feito esse processo de engenharia, é uma situação que a princípio não é tão fácil, mas que está sendo proposta com esse sentido de diminuir o tamanho da máquina pública do Estado, né? Afinal de contas, uma promessa de campanha que fez com que o então comandante Moisés, candidato comandante Moisés, tivesse a votação expressiva que teve. Bem, dando sequência em relação a esse assunto ainda também, Altair, que é de fundamental importância para o Estado, vamos saber agora como é que foi, por exemplo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele cumpriu a agenda ontem, durante todo o dia de ontem em Brasília. E entre uma reunião e outra, ele anunciou que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Vou pedir para você aguardar um pouquinho, a gente vai ver essa reportagem, daqui a pouquinho você vai comentar mais a respeito do assunto. O dia do presidente eleito começou com um café da manhã com o comando da Aeronáutica. Em seguida, Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Dias Toffoli, e almoçou com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Depois do almoço, Jair Bolsonaro anunciou que o Ministério do Trabalho vai ser extinto. As atribuições da pasta serão incorporadas a outro ministério ainda a ser definido. Outra confirmação foi o nome do general Augusto Heleno para o Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República. Anteriormente, o militar havia sido anunciado como futuro ministro da Defesa. Depois de uma rápida passagem pelo Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado o Gabinete de Transição, Bolsonaro veio ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Michel Temer. Foi a primeira reunião dos dois desde a eleição do capitão reformado. Após o encontro, ambos deram uma rápida declaração. Conversamos sobre vários assuntos, entre eles, obviamente, a governabilidade, o final de seu governo, e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias de 2018. Convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tem algumas viagens programadas, mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Bem, decisões em Brasília, claro, vão respingar naturalmente aqui para nós de Santa Catarina também, né, Altair? Exatamente. Até tem um fato interessante, que é a questão do Ministério do Trabalho. Santa Catarina teve um representante recentemente no Ministério do Trabalho, Manuel Dias, que concorreu aí a deputado federal, não conseguiu a sua eleição, ficou no Ministério do Trabalho entre 2013 e 2015, durante os governos da presidente Dilma Rousseff. Eu conversei com ele na tarde de ontem e ele lamentou essa proposta de extinção do Ministério do Trabalho. Ele disse que a quebra dos direitos trabalhistas começou durante o governo Michel Temer e vai continuar durante o governo Jair Bolsonaro. O PDT, aliás, já se coloca claramente como oposição e também ontem, por coincidência, teve uma reunião em Brasília, onde o Ciro Gomes já falou e já discursou como pré-candidato ou candidato à presidência da República em 2022. Então vai ocupando também aí esse campo da oposição. O que a gente vê entre as transições do governo Jair Bolsonaro e do governo Carlos Moisés são situações totalmente diferentes. Bolsonaro ele já vai anunciando o que vai fazer, não deu detalhes aí como a gente viu na reportagem sobre a extinção do Ministério do Trabalho, falou que a agricultura ia ser junto com o meio ambiente, já recuou, anunciou ontem a titular do Ministério da Agricultura. E aqui em Santa Catarina o governo está um pouco mais comedido, primeiro se inteirando da situação, até porque são perfis diferentes, campanhas diferentes, projetos diferentes. Até então o Bolsonaro já tinha aí nos últimos 4 anos se preparado, teoricamente, para essa presidência da República, enquanto Carlos Moisés fez a sua filiação aí no mês de março e começou esse projeto há pouco tempo. Importante que, no caso aqui de Santa Catarina, se vá com cautela, para que as coisas continuem nos trilhos, fazendo os ajustes pontuais. E que tem uma equipe bem preparada também, né? Exatamente, porque, como disse o coordenador da transição, o governo não para, então, a partir de 1º de janeiro, as coisas têm que continuar funcionando normalmente, como vem funcionando até aqui no governo de Santa Catarina.